Todos que entendem um pouco sobre o funcionamento da economia mundial sabem que o dólar é a principal moeda do mercado internacional. Mas por que o dólar? Você imagina como e por qual razão isso aconteceu? Em geral, as pessoas imaginam que isso ocorre em razão da economia estadunidense ser a maior do mundo e pelo fato de os Estados Unidos se consolidarem como a maior potência depois da Segunda Guerra Mundial. Mas será que é tão simples assim? Independente das opiniões, fato é que essa moeda se tornou a referência para a economia mundial e por isso exerce muita influência no nosso dia a dia. Descubra agora os motivos pelos quais o dólar se tornou a principal moeda no comércio internacional. Antes de começar, já deixe seu like no vídeo, se inscreve no nosso canal para não perder nossos próximos vídeos e também não deixe de ativar o sininho para o YouTube te avisar toda vez que sai vídeo novo aqui no canal. Então, sem mais delongas, bora logo iniciar um devaneio. Como era o cenário internacional antes do dólar ser tão forte? Esse é um excelente ponto de partida. O dólar se tornou referência internacional há muitos anos, mas nem sempre foi assim. Durante a segunda metade do século XIX, a moeda mais respeitada do mundo era a libra esterlina, da Inglaterra. A Inglaterra, nessa época, era considerada a principal potência mundial, principalmente porque foi lá que começou a Revolução Industrial. Nesse período, o dólar nem cogitava ser uma opção para o mercado internacional. Primeiro, porque os Estados Unidos não eram vistos como uma potência, e segundo, porque era considerado um devedor pouco confiável. Além disso, outro fator que atrapalhava os americanos era que o sistema monetário do país não era unificado. Somente a título de curiosidade, é interessante perceber que apesar de não ser mais a moeda de referência, a libra esterlina continua mais valorizada do que o dólar, sendo uma das moedas mais caras do mundo todo. Mas vamos voltar nossos olhos para a moeda da terra da Disney. O dólar americano ganhou força logo após a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu entre 1914 e 1918. Nesses anos, a Inglaterra atingiu seu limite como país líder financeiro global, sofrendo graves consequências da guerra no continente, o que abalou fortemente a sua economia. Foi nesse momento em que os Estados Unidos também começaram a participar de forma mais ativa no comércio internacional. Esse contexto do século XX, porém, demanda um olhar mais atento e aprofundado. A Primeira Guerra Mundial, então, foi o grande marco para o dólar começar a ser visto como uma moeda essencial para o mundo. Como mencionado anteriormente, a moeda mais forte era a libra esterlina, e a Inglaterra era vista no cenário internacional como a grande potência mundial, e sua moeda equilibrava a balança do comércio entre as nações. Nessa época, as economias utilizavam o padrão ouro, que assim como na Primeira Guerra Mundial, teve quedas bruscas, principalmente porque tinha a libra esterlina como referência, visto que a Inglaterra era quem dispunha das maiores reservas desse metal precioso. Essa queda causou desequilíbrios nas economias de diversos países. O cenário internacional, então, passou um período de transição econômica difícil até a Segunda Guerra Mundial. Durante os acontecimentos da Segunda Guerra, diversas economias começaram a discutir uma nova estratégia, que consistia em adotar, durante o padrão ouro, uma taxa de câmbio fixa que deveria ser baseada em uma moeda forte. E que moeda seria essa? Exatamente, o dólar ocuparia esse lugar anos mais tarde. Agora, vamos entender o empurrãozinho que a Segunda Grande Guerra deu ao dólar. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos entraram ao lado da Tríplice Entente, que era formada por França, Inglaterra e pela União Soviética. Esse período foi crucial e o país começou a se consolidar como a nova potência mundial, vendendo material bélico e outros produtos que eram necessários para a guerra e para atender as populações europeias, que sofriam desabastecimento e viam suas indústrias serem destruídas e desativadas. Então, obviamente, a moeda utilizada seria do país que tivesse a capacidade de ser o líder do grupo na época, o grande sustentáculo econômico global, e esse papel coube aos Estados Unidos. Inclusive, pelo fato desse país investir pesado na reconstrução dos países europeus e de suas economias, os países da Europa se viam cada vez mais dependentes dos americanos para atingir os patamares de desenvolvimento anteriores à guerra. Ou seja, podemos dizer que foi após a Segunda Guerra Mundial que a moeda americana passou a ser a referência monetária. Isso porque, depois desse conflito, os Estados Unidos já estavam consolidados como a principal potência econômica, financiando até mesmo a reestruturação do Japão, por exemplo. E aí que entra a Conferência de Bretton Woods. Um marco na consolidação do dólar como a principal moeda da economia foi a Conferência de Bretton Woods, realizada nos Estados Unidos.
Citando-a brevemente, ela foi realizada em 1944 com o objetivo de definir uma nova ordem econômica mundial, que serviria para reerguer o capitalismo pelo mundo afora. Dentre as propostas apresentadas, a norte-americana, criada por Henry White, foi a mais bem aceita. A proposta de White visava manter o vínculo do câmbio do dólar com o ouro e defendia que essa moeda seria a única com valor diretamente fixado no metal. A partir desse momento, todos os países passariam a ter um valor fixo de sua moeda em relação ao dólar. Essa ideia foi aceita pela grande maioria, sendo adotada dali em diante. Também vale destacar que as ideias dos Estados Unidos prevaleceram pelo fato de ter se tornado um país forte economicamente, com uma economia muito fortalecida pelos conflitos que destruíram os seus rivais europeus. A Conferência de Bretton Woods também culminou na criação do Fundo Monetário Internacional, o FMI. A participação de cada país no fundo dependia de sua força econômica, e de criação, até os dias de hoje, os Estados Unidos é o que detém a maior cota. Outro órgão também criado pela mesma conferência foi o Banco Mundial, que ajuda a intermediar relações econômicas entre os diferentes países. Porém, nem tudo dura para sempre. Desse modo, em algum momento, os acordos de Bretton Woods chegariam ao seu fim. Agora, vamos entender como isso aconteceu. O regime de câmbio fixo do ouro vinculado ao dólar durou até 1970, pois alguns países já começaram a discordar dessa regra. Os acordos de Bretton Woods tinham um grande problema, dependia muito da situação econômica dos Estados Unidos. Depois de alguns problemas de escassez de dólares e depois de abundância da moeda em diversos países, viram que alguns problemas começavam a surgir e havia necessidade de mudar o valor da moeda. Isso porque o dólar começaria a ser visto como uma moeda mais confiável. Mas, se mudasse o câmbio, o dólar deixaria de ter valor fixo. Nessa época, já se percebia uma desvalorização da moeda, que não correspondia à quantia exata de reservas de ouro. Ou seja, caso os credores quisessem fazer a conversão do papel em metal, não haveria o suficiente para cobrir todas as demandas. Assim, viram que não havia como continuar com o acordo, sendo ele rompido em 1971, mais especificamente. O sistema Bretton Woods foi deixado de lado oficialmente em 1973, ano em que foi adotada a política do câmbio flutuante, que existe até hoje. Só para você ter uma noção, hoje em dia são os países que levam em conta diversos fatores e que determinam o valor da sua moeda frente ao dólar. Mas afinal, por que dependemos tanto do dólar? A importância do dólar no mundo é imensa, pois a moeda é vista como confiável perante os outros países. O padrão dólar é utilizado no mundo inteiro para fazer comércio entre as nações. A moeda é aceita porque oferece mais garantia e menos incertezas em comparação com as demais, além de que o sistema vigorar e é a alternativa viável para o comércio entre as nações nesse momento da história. Outro fator que demonstra a dependência da economia mundial referente ao dólar é que os países possuem suas reservas monetárias justamente nessa moeda. Mas por que não utilizar então outras moedas, como o euro, por exemplo? Simplesmente porque, apesar de ser uma moeda mais valorizada, não possui o mesmo grau de segurança e certeza que o dólar possui. Além de que seria bastante complicado fazer uma alteração no padrão adotado tão repentinamente. Apesar de não ser a mais forte e a mais cara do mundo, o dólar é a moeda mais importante. Ou seja, dependemos muito do dólar para fazer comércio com outros países e também negócios entre corporações. Assim, percebemos que o dólar se tornou a principal moeda por diversos fatores históricos que ocorreram e que favoreceram a ascensão dos Estados Unidos como principal economia mundial. A importância do dólar na economia mundo é tamanha que os países precisam sempre rever suas políticas para não ficarem prejudicados economicamente em relação à moeda estadunidense. A economia mundial depende da moeda para fazer comércio e grandes empresas precisam também da moeda para movimentar seus negócios. No momento, é o sistema que vigora, podendo vir a ser substituído futuramente, como a história já nos demonstrou por diversas vezes. Mas e aí, você acha que é possível que o dólar deixe o posto de moeda mais importante do mundo? E qual outra moeda poderia substituí-lo? E por quê? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e compartilhá-lo com um amigo para ele também saber de todas essas informações. Por hoje foi só e espero que você tenha tido um bom devaneio. Até o nosso próximo vídeo.